Olá, aqui é a Helga. Este é mais um vídeo que alerta acerca do que temos visto cada vez mais presente nas nossas sociedades ultimamente, que é essa chamada ao fim da vida. Se ontem eu publiquei um vídeo sobre a pressão sobre o fim da vida nos seus inícios, promovido pela ONU, hoje eu trago uma notícia que nos leva ao outro extremo, aos 90 anos, 95 anos. E essa notícia que eu trago, e que vai ficar na minha playlist denominada Cultura da Morte, é uma notícia que, repito, corroborar essa sensação que temos de que querem livrar-se dos mais idosos. Vejamos isso. Conselheiro de saúde. Pessoas de 90 anos não devem dar-se ao trabalho de entupir os hospitais se estiverem doentes. O professor Sir David King, olha, o homem é Sir, tem um título que não é qualquer título. E vejam o tipo de pensamento desse homem, sendo Sir. Por isso que eu digo sempre, não valorizo títulos, nem títulos de doutorado, nem títulos de doutorado honoris causa. Sabemos que no Brasil há um certo senhor que tem uma quantidade imensa de títulos honoris causa, sendo um analfabeto. Bom, então títulos, prêmios, todas essas coisas, eu não valorizo por si. Eu não as valorizo por si. Obviamente que há pessoas que têm esses títulos e que realmente valem. Mas não porque têm um título, valem porque valem como pessoas, valem pelo conhecimento que têm, valem pela honestidade, valem por qualidades humanas que têm e não valem por ter o título ou o reconhecimento, entre aspas, de uma sociedade que tem valores como estes que estamos vendo aqui. Então sigamos. O professor Sir David King diz que esses pacientes devem recusar o tratamento hospitalar porque considera improvável que sobrevivam na sua idade. Um dos principais conselheiros científicos do governo de Tony Blair, que foi primeiro-ministro inglês, foi criticado por ter aconselhado as pessoas com mais de 90 anos a evitar entupir o NHS. NHS é o National Health Service, Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, pois esse senhor criticado foi por ter aconselhado as pessoas com mais de 90 anos a evitar entupir o NHS durante o surto do bichinho. O professor Sir David King diz que esses doentes devem recusar o tratamento hospitalar, porque considera improvável sua sobrevivência na idade em que estão. Ruth Isden, diretora do Programa de Influência à Saúde dos Idosos no Reino Unido, alertou: não é útil para ninguém fazer esse tipo de declaração de acordo com regras arbitrárias gerais. Vemos aí que essa Ruth Isden reagiu ao tal Sir David King. O conselho de Sir David surge quando os hospitais consideram restringir os ventiladores e os leitos de cuidados intensivos àquelas pessoas que consideram-se terem maiores chances de sobrevivência durante a crise do bichinho. Bom, aqui no meu canal eu já trouxe vários vídeos com denúncias. Uma denúncia com referência ao caso espanhol e outra com referência ao caso italiano, de como nos hospitais estão, durante essa crise do bichinho, fazer essa escolha tão horrorosa entre quem vai sobreviver e quem não. Seguindo aqui, Sir David disse ao The Telegraph, o meio de comunicação inglês, o seguinte: penso que é justo pedir às pessoas de em torno aos 90 ou 95 anos que pensem duas vezes antes de entrarem no hospital nas atuais circunstâncias. Bom, eu entenderia o que ele diz se ele estivesse preocupado com as próprias pessoas de 90 a 95 anos. Porque, claro, uma pessoa dessa entra no hospital, o hospital hoje é um dos ambientes mais perigosos que existem, porque ali está concentrada uma grande quantidade de bichinhos, não? Mas não, a preocupação dele não é com as pessoas de 90 a 95 anos. Vejamos. Ele continua: a verdade é que em muitos casos é pouco provável que as pessoas dessa idade saiam do hospital depois de entrarem. E claro, há o risco de sobrecarregarem o NHS, o sistema de saúde. Realmente não queremos pessoas de 90 anos entupindo
os hospitais neste momento crítico. Bom, eu já trouxe também um vídeo no qual eu mostro como Christine Lagarde, que foi presidente do FMI, em 2012 disse que os idosos estavam vivendo demasiado. Foi muito criticada, passou a ser, na verdade, odiada por muitos, e eu me incluo aí. E não mais que um ano depois, em 2013, o ministro de Finanças, creio não equivocar-me, do Japão, disse diretamente que os idosos deveriam morrer. Assim, direto. Depois teve que vir a público, desfazer o que disse, mas na verdade não desfez, não. Notava-se que o pensamento dele era e continua sendo esse. Então nós estamos realmente em um momento crítico. Não por causa exatamente do bichinho, mas crítico porque realmente por trás de tudo isso existe uma intenção deliberada de livrar-se daqueles que pensa-se que já não são úteis à sociedade. E, no entanto, isso é falso, tão falso, porque quanto os mais idosos são os que detêm o conhecimento, detêm a tradição, detêm a experiência, detêm a sabedoria, eles é que têm o tesouro a ser passado adiante para os mais jovens, mas se estão querendo acabar com esses. E eu lembro muito bem de que aqui na Espanha, um certo político, em um determinado momento, isso já faz alguns anos, veio a público dizer que o que queriam implementar aqui, uma tal renda básica universal, que é dar uma esmola de cerca de 1.000 euros para cada um dos cidadãos, pois isso só seria possível ser feito, ou eles mesmos chegarem ao poder, quando os velhos tivessem morrido, porque as novas gerações, claro, eles, políticos, estão preparando-as muito bem para não terem os valores esses que nós prezamos tanto. E estão, sabemos todos, doutrinando crianças e jovens nas escolas e nas universidades com uns valores, entre aspas, que não são os nossos. Não são os valores da civilização ocidental cristã. Cada vez se vê mais garotas encantadas com rapazes de outros países não cristãos. Essa semana mesmo eu estive seguindo o canal de uma garota paulista apaixonada loucamente por um muçulmano. Não sabe o que vai encontrar quando chegar a casar com esse rapaz. Enfim, mas, continuando aqui, Ruth Easden, diretora do Programa de Influência e Saúde dos Idosos do Reino Unido, outra vez contra-atacou o argumento de Sir David, dizendo o seguinte: usar a idade de alguém é uma forma muito fácil para as pessoas tomarem decisões, mas não é a forma correta. Ciaran Kelly, diretor adjunto para as comunicações no The Christian Institute, o Instituto Cristão, que foi quem trouxe essa notícia, ecoada pelo LifeSite News, este meio do qual me sirvo para trazer-vos essa triste informação, pois o Ciaran Kelly, diretor adjunto para as comunicações do The Christian Institute, afirmou: os idosos e os vulneráveis podem muitas vezes sentir-se inseguros sobre se suas vidas ainda valem a pena e recear tornar-se um fardo para os que lhes são próximos. Todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus e têm um valor especial intrínseco, independentemente de quão idosos ou fisicamente saudáveis possam ser. As pessoas não devem ser valorizadas apenas em termos do seu benefício para os outros ou do que a sociedade ganha com sua existência. Sim, senhor, assim é. Mas não é essa a ideia que meios de comunicação, políticos, por todos os lados estão passando. Querem colocar nas nossas cabeças, nas nossas não conseguem, porque já somos pessoas adultas e formadas, mas estão querendo colocar na cabeça dos mais jovens, inclusive de crianças, que o valor da vida não existe. Não existe. O valor da vida não existe. Por isso, toda essa educação que querem levar a cabo aí, inclusive Francisco, que quer fazer ainda esse ano um pacto global da educação,
não será para transmitir valores como os da vida. Valores como os da vida que sempre foram parte do magistério da igreja, a preservação, a promoção, o cuidado, a proteção da vida desde a sua concepção até a morte natural. Não, não. Agora temos aí gente como Bill Gates, e eu vou trazer uma notícia ainda hoje sobre ele, que é um dos financiadores da ONU, que sempre está na boca e nos atos de Francisco. Ele é um dos financiadores da ONU, financiadores das vacinas e financiadores do ABORTO, esse senhor Bill Gates. E, repito, essa é a gente, o tipo de gente que está aí sempre nos meios de comunicação, na crista da onda e marcando a agenda que a humanidade vai seguir. Rezemos. Até meu próximo vídeo.